A avó despertou do pesadelo. A família que a vendeu para um homem velho esconde um segredo chocante. Era um dia comum, ou pelo menos aparentava ser. Clara, com seus 30 e poucos anos, mal sabia que sua vida estava prestes a se desdobrar em um enredo de terror. O que começou como um reencontro esperado após anos de silêncio se transformou em um pesadelo. Sua avó, Dona Helene, havia passado anos em coma, uma sombra da pessoa que um dia foi. Mas agora ela despertou, e o que deveria ser alegria se transformou em revelações aterrorizantes. Você não entende, Clara. Fui vendida pela minha própria mãe. A voz de Dona Helene ecoava enquanto Clara ressentia cada palavra, um nó no estômago. Como assim? Ela ignorou os rumores sobre a avó como uma lenda de fracasso. Agora, com esses olhos profundos fitando-a, a realidade parecia muito mais sombria. Como uma trama retorcida de um romance gótico, a história da matriarca revelava segredos enterrados. A casa antiga da avó, com suas paredes desgastadas e móveis cobertos de pano, agora parecia um labirinto de mentiras. Clara se lembrou de sua infância, cheia de histórias encantadas. Mas em vez disso, o que encontrou foi uma herança de traições. Sua avó falava de um homem idoso, um comprador, que não pode perder tempo na vida de alguém para não perder a própria sanidade. A cada palavra de Dona Helene, Clara sentiu sua raiva crescendo. Como poderia sua mãe ter tomado essa decisão? A busca por dinheiro e status tinha um preço cruel. Mas havia algo mais. Um tesouro perdido. Uma herança que não era só material. Um vínculo ancestral que precisava ser desvendado. Clara percebeu que estava entrando em um jogo perigoso, onde cada revelação a levava mais fundo em um abismo desconhecido. A verdade estava envolta em um mistério negro. Clara começou suas investigações em busca de respostas. Nos antigos documentos da família, sussurros de traição cruzavam páginas empoeiradas. O sangue dela ecoava com cada descoberta. O mundo oculto e poderosos inimigos se espreitavam nas sombras, desejando silenciar a história. O peso da família em seus ombros era insuportável. Clara se via diante de um dilema: aceitar o que sua linhagem se tornara ou lutar contra o que considerava aberrante. Na sala abafada, o silêncio se tornava opressivo. Hesitou antes de fazer a próxima pergunta. O que mais estava escondido? A angústia pulsava dentro dela, um desejo ardente por justiça, contrastando com o amor que ainda sentia pela sua avó. Cada nova revelação parecia não apenas desvelar o que foi perdido, mas também ameaçar a própria alma da família. Quando a noite caiu, Clara sabia que precisava agir rapidamente. Alguém lá fora poderia estar observando. E a pergunta que ecoava em sua mente não era mais apenas o que aconteceu, mas até onde você iria para descobrir a verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada.
uma mistura de medo e curiosidade a consumia, enquanto as palavras de Dona Eleni reverberavam em sua mente. Cada silabar parecia um veneno, e ela se perguntava como sua avó poderia ter sido vendida. Antes que pudesse processar tudo, ouviu um barulho forte vindo do andar de cima. Um estrondo, quase como se algo tivesse caído. "É melhor eu ver o que é", murmurou, tentando disfarçar o tremor na voz. Clara subiu as escadas rangentes, os degraus parecendo gritar sob seus pés. O ar estava pesado, e cada passo parecia mais difícil. O que poderia ser? Ela chegou ao corredor escuro e percebeu uma porta entreaberta. Com cautela, empurrou-a, revelando o quarto de Dona Helene. Porém, a cena paralisou. Dona Helene estava de pé, sem os sinais de fraqueza que Clara conhecera. Seus olhos, antes opacos, estavam agora brilhantes, quase hipnotizantes. Mas algo mais a deixou inquieta. Ao lado da avó, havia uma caixa de madeira antiga, coberta de símbolos estranhos. A atmosfera havia mudado. O silêncio estava carregado de uma tensão palpável. "Você não pode entender, Clara. O que está nesta caixa é o que eles realmente queriam", disse Dona Helene, sua voz firme, quase masculina. A avó parecia mais uma estranha do que a matriarca que Clara lembrava. O desconforto aumentou e um nó se formou em seu estômago. "Quem são eles? O que você quer dizer com eles?" Clara estava em choque. A imagem da avó que conhecia se desfazia diante de seus olhos. Dona Helene sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Havia algo cruel em seu olhar. "Você também faz parte desta história, minha querida." Aquelas palavras a acertaram como uma bomba. Um sopro de ar quente passou pelo quarto. Clara sentiu que o chão havia desaparecido sob seus pés. "Quando eu fui vendida, fui para preservar nosso legado." Mas o que eles não sabiam é que havia um plano muito maior. De repente, a porta se fechou com estrondo, e a luz começou a piscar. O coração de Clara acelerou. "O que está acontecendo?" ela gritou. Mas a resposta não veio. O comportamento de Dona Helene estava mudando. Algo apossava sua avó, uma presença sombria que Clara não conseguia entender. "Levante a caixa, Clara. Tudo o que você precisa saber está dentro dela." A voz de Dona Helene agora parecia diferente, quase ecoando de várias direções. Clara hesitou. Alguma coisa dentro dela lutava contra a ideia. Era uma armadilha, mas a necessidade de saber estava amarrada à sua essência. Com mãos trêmulas, ela se aproximou da caixa. Quando a tocou, um frio intenso percorreu seu corpo, como se 1000 mãos a estivessem segurando. As marcas na madeira começaram a brilhar, e a caixa se abriu com um rangido ensurdecedor. Clara olhou para dentro e seu coração parou. O que viu a fez cambalear para trás. Eram fotos antigas, documentos e, no fundo, uma adaga. No entanto, não eram fotos comuns. Eram imagens de sua família, gerações passadas, e em muitas delas, lá estava o homem idoso a quem a avó se referia. "Isso é um vínculo, Clara. O passado nunca foi o que você imaginou", gritou Dona Helene, com uma risada baixa e perturbadora. A avó havia mudado, e Clara percebeu que a mulher que tanto amava agora era uma estranha. A angústia a consumia. Se a verdade sobre sua família era essa, o que mais estava escondido? Em um último ato desesperado de resistência, Clara segurou a caixa com força, sentindo uma conexão intensa com tudo ali dentro. Mas não havia apenas a verdade nela.
havia também um poder, uma escolha a ser feita. Agora, cercada pelo caos e pela obscuridade, Clara sabia que qualquer movimento poderia resultar em consequências que ela não poderia prever. E, enquanto ela lutava contra a onda de dor e confusão, a única pergunta que pulsava em sua mente era: até onde você iria para proteger o seu legado ou destruí-lo? Clara estava paralisada. Uma mistura de medo e curiosidade a consumia, enquanto as palavras de Dona Eleni reverberavam em sua mente. Cada sílaba parecia um veneno, e ela se perguntava como sua avó poderia ter sido vendida. Antes que pudesse processar tudo, ouviu um barulho forte vindo do andar de cima. Um estrondo, quase como se algo tivesse caído. É melhor eu ver o que é, murmurou, tentando disfarçar o tremor na voz. Clara subiu as escadas rangentes, os degraus parecendo gritar sob seus pés. O ar estava pesado, e cada passo parecia mais difícil. O que poderia ser? Ela chegou ao corredor escuro e percebeu uma porta entreaberta. Com cautela, empurrou-a, revelando o quarto de Dona Eleni. Porém, a cena a paralisou. Dona Eleni estava de pé, sem os sinais de fraqueza que Clara conhecera. Seus olhos, antes opacos, agora brilhavam, quase hipnotizantes. Mas algo mais a deixou inquieta. Ao lado da avó, havia uma caixa de madeira antiga, coberta de símbolos estranhos. A atmosfera havia mudado. O silêncio estava carregado de uma tensão palpável. Você não pode entender, Clara. O que está nesta caixa é o que eles realmente queriam, disse Dona Eleni, sua voz firme, quase masculina. A avó parecia mais uma estranha do que a matriarca que Clara lembrava. O desconforto aumentou e um nó se formou em seu estômago. Quem são eles? O que você quer dizer com eles? Clara estava em choque. A imagem da avó que conhecia se desfazia diante de seus olhos. Dona Eleni sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Havia algo cruel em seu olhar. Você também faz parte desta história, minha querida. Aquelas palavras a acertaram como uma bomba. Um sopro de ar quente passou pelo quarto. Clara sentiu que o chão havia desaparecido sob seus pés. Quando eu fui vendida, fui para preservar nosso legado. Mas o que eles não sabiam é que havia um plano muito maior. De repente, a porta se fechou com estrondo e a luz começou a piscar. O coração de Clara acelerou. O que está acontecendo? Ela gritou, mas a resposta não veio. O comportamento de Dona Eleni estava mudando. Uma presença sombria apossava-se dela, algo que Clara não compreendia. Levante a caixa, Clara. Tudo o que você precisa saber está dentro dela. A voz de Dona Eleni agora parecia diferente, quase ecoando de várias direções. Clara hesitou. Alguma coisa dentro dela lutava contra a ideia. Era uma armadilha? Mas a necessidade de saber estava amarrada à sua essência. Com mãos trêmulas, ela se aproximou da caixa. Quando a tocou, um frio intenso percorreu seu corpo, como se 1000 mãos a estivessem segurando. As marcas na madeira começaram a brilhar, e a caixa se abriu com um rangido ensurdecedor. Clara olhou para dentro e seu coração parou. O que viu a fez cambalear para trás. Eram fotos antigas, documentos e, no fundo, uma adaga. Não eram fotos comuns. Eram imagens de sua família, gerações passadas, e em muitas delas, lá estava o homem idoso a quem a avó se referia. Isso é um vínculo, Clara. O passado nunca foi o que você imaginou, gritou Dona Eleni, com uma risada baixa e perturbadora. A avó havia mudado e Clara percebeu que a mulher que tanto amava agora era uma estranha.
A angústia a consumia. Se a verdade sobre sua família era essa, o que mais estava escondido? Foi então que a caixa começou a vibrar, fazendo com que os papéis voassem pelo ar. Clara tentou segurar tudo, mas uma sombra apareceu no canto do quarto, crescendo até se tornar uma figura. Era um homem, alto e encapuzado, com um olhar que provocava arrepios. Ele se aproximou e Dona Eleni pareceu se iluminar com uma nova energia, como se a presença dele a energizasse. Está na hora, Dona Eleni. O ciclo precisa se completar, disse o homem, e a frase soou como um eco ancestral. Clara tinha certeza de que seu coração estava prestes a parar. O que você quer dizer com isso? Ela tentou manter a voz firme, mas o medo a dominava. Clara, você não entende. O que está prestes a acontecer é vital. O que quer que faça, não se envolva, gritou Dona Eleni, mas não havia mais tempo. O homem levantou uma das mãos e começou a entoar uma espécie de encantamento. As paredes da casa tremiam e um vento invisível começou a girar em torno deles. Primeiro, a luz piscou até se apagar por completo. Clara estava na escuridão e os sons pareciam dançar ao seu redor. E então, como um clarão de raio, uma luz forte rompeu do interior da caixa. Clara piscou, mas antes que pudesse perceber, tudo ao seu redor foi engolido por uma onda de energia. No momento seguinte, tudo estava calmo. O homem, Dona Eleni e a caixa desapareceram. Clara estava sozinha em um quarto vazio, cercada apenas por sombras. Mas uma coisa ficou clara. Agora havia algo dentro dela. Uma conexão nova. Uma divisão de sangue e história. O que era isso? O que havia mudado? Clara sentiu uma dor intensa no peito, como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. E então ela percebeu. As fotos da família, os documentos, todos tinham um símbolo idêntico ao que estava na caixa. Uma marca. Agora ela sabia que não era apenas um testemunho do passado, mas a chave para um futuro que ela mal ousava imaginar. Seu único pensamento foi: qual será o próximo passo? E com isso, o mundo dela nunca mais seria o mesmo. Clara estava sozinha em um quarto vazio, cercada apenas por sombras. O vazio era quase palpável e a confusão borbulhava dentro dela. Ela olhou para a caixa, agora fechada, e sentiu o peso do que havia descoberto. Mas, de repente, uma sensação estranha tomou conta do ambiente. Um frio intenso atravessou a sala, como se um vento invisível tivesse entrado, levando consigo qualquer vestígio de calor e segurança. Os olhos de Clara arranharam a escuridão em busca de respostas. O que foi aquilo? As perguntas se acumulavam como borrões em sua mente. Ela queria enxergar, queria entender. E então, sem aviso, a caixa se abriu novamente, as madeiras rangendo, e uma luz ofuscante irrompeu, tão intensa que deixou tudo ao seu redor em baixa definição. Clara se encolheu, cobrindo os olhos até que a luz começasse a diminuir. Quando finalmente teve coragem de olhar, o que viu a deixou paralisada. Ali à sua frente estava uma figura familiar, seu irmão, Rafael. Mas algo estava errado. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e seu olhar era desorientado. Rafael, o que você está fazendo aqui? Clara mal conseguiu falar. Seu coração estava na garganta. Clara, não acredite nela. Sai agora! Ele gritou. A urgência na voz dele a gelou por dentro. A vovó não é quem você pensa que é. Tudo o que você descobriu é uma armadilha. Como assim? Ela perguntou, confusa. Ela estava em coma. Tudo o que me disse, as verdades que vieram à tona. Tudo. Ela não é a sua avó. Ela
Ela é uma entidade. Um espírito que tomou o corpo dela. Rafael respirou fundo, com um ar de desespero. Quando eles a venderam, não era apenas uma venda. Eles invocaram algo. Ele balançou a cabeça. É uma maldição, Clara. Precisamos sair antes que seja tarde. Clara sentiu suas pernas tremerem. O mundo dela, que sempre fez sentido, escorregava entre seus dedos como areia. Memórias de infância, de riso e calor, agora se misturavam a essa nova verdade perturbadora. Mas ela é a única família que eu tenho. E é isso que eles querem que você sinta. Rafael gritou, o pânico evidente em seus olhos. O som de passos pesados ecoou do corredor. Não temos tempo. Venha! Um fragmento de dúvida surgiu. Clara se lembrou do homem encapuzado, do encantamento que ele entoava. O que acontece se ficarmos? E se você estiver errado? Vamos ficar e descobrir? Você realmente gostaria de saber o que mais está escondido sob essa fachada de amor? Essa é a hora de decidir, Clara. Ele insistiu, puxando-a para perto. Com o eco dos passos se intensificando, a adrenalina subiu. Precisamos correr. Eles se lançaram em direção à porta, mas antes que conseguissem sair, Dona Helene apareceu emoldurada na escuridão do corredor. A expressão dela estava em uma mistura de alegria e ameaça, quase monstruosa. Vocês não estão prontos para isso. A voz dela era como um eco de 1000 vozes, reverberando nas paredes. Clara sentiu o ar se tornar denso e pesado. Clara, eu sou a única que pode te proteger. A avó avançou. O que está fazendo com seu irmão? Ele não é seu amigo. Ele vai destruí-la. Os olhos de Clara se arregalaram enquanto a verdade começava a despedaçar a fé que tinha em sua família. A revelação de Rafael bateu forte. Não, ela me vingará! Ele gritou, e o ambiente pareceu se curvar ao redor deles, como se estivesse prestes a se romper. As sombras dançavam ao redor, e a caixa começou a brilhar novamente. Clara olhou entre os dois, seu coração dividindo-se em um caos de emoções. O amor disputava espaço com a desconfiança. A pergunta ecoou em sua mente. Quem eu realmente deveria confiar? E nesse instante, tudo escureceu de repente. A luz se apagou novamente, mergulhando-os em uma escuridão total. Clara gritou, mas sua voz se perdeu na escuridão, um eco que apenas ela ouviu. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo de uma vez por todas. Ainda envoltos na escuridão, Clara e Rafael tentavam processar as intensas revelações. O pânico parecia palpável, um peso que sufocava suas falas. A figura de Dona Helene se movia lentamente, como se absorvesse a energia ao seu redor, e cada passo que dava ressoava como um sinal de alerta na mente de Clara. Então, tudo se apagou novamente. O silêncio era absoluto, e Clara sentiu sua respiração se acelerar. Rafael, onde você está? Ela estendeu as mãos, tentando encontrá-lo, mas não havia resposta. O medo a envolvia, uma neblina densa. O que estava prestes a acontecer? De repente, um barulho estrondoso irrompeu da escuridão, fazendo as paredes da casa tremerem. Clara sentiu um frio cortante, como se o próprio espírito da casa estivesse se revoltando. As paredes pareciam sussurrar segredos ancestrais, e a caixa começou a brilhar mais intensamente. Era uma luz pulsante, como se algo estivesse prestes a surgir. E então, de forma abrupta, a luz explodiu num espetáculo ofuscante. Clara tapou os olhos, sentindo cada célula de seu corpo vibrar. Quando finalmente abriu os olhos, a cena era surreal. Dona Helene não estava mais sozinha.
À sua volta estavam várias figuras encapuzadas, envoltas em uma aura densa e sombria. Rafael estava lá, mas ele não parecia o mesmo. O olhar dele era vazio, e suas palavras escorriam como veneno. Você não deveria ter voltado, Clara. Ele disse, a voz soando como um eco distante, quase irreconhecível. Mas o impactante não foi isso. O que a deixou sem ar foi a revelação que se seguiu. Nós não a vendemos para um homem. Vendemos a sua alma. As palavras dele pulsavam no ar, reverberando como a batida de um tambor. O que você quer dizer com isso? Clamou Clara, uma onda de desespero a percorrendo. Essa caixa é a prisão da sua linhagem. Você sempre foi a escolhida, Clara. Tudo isso foi orquestrado para que você retornasse e preenchesse o vazio que deixamos, afirmou a voz de Dona Eleni, agora carregada de uma autoridade que soava desesperadora. Clara se perguntou se a mulher diante dela era mesmo sua avó. Rafael acenou com a cabeça, a tormenta em seu olhar se dissipando. Você deve entender, Clara. Eles queriam sua essência, e nós fizemos isso por amor. Agora você é a chave para libertá-los e manter o que resta dos nossos. Ele gesticulou para as figuras ao redor, cujos rostos estavam obscuros, mas que pareciam em adoração àquela revelação. Libertá-los? A pergunta saiu como um sussurro, o choque a anestesiando. O verdadeiro significado da venda começava a se enredar em suas entranhas. A luz da caixa hesitou, quase como se estivesse esperando sua reação. O que você quer dizer com libertá-los? Eles são você, Clara, e você é eles. Dona Eleni respondeu, em uma voz que misturava tanto amor quanto desejo de controle. Você não pode escapar do seu destino. Cada palavra parecia um golpe, e Clara sentiu sua cabeça girar. O que ela sempre considerou uma busca por entender sua família, agora se desvendava em um mar de horror. Mais um movimento e a casa inteira poderia ruir. E enquanto ela lutava para se reerguer, a caixa estalou e uma sombra escura começou a se formar, estendendo-se em direção a Clara. O pânico se apoderou dela. Não importava quanta verdade ela buscasse, a única certeza que restava era que sua vida nunca mais seria a mesma. O que ela realmente era, e o que significava essa conexão estranha com aquelas figuras. Enquanto o chão sob seus pés começava a vibrar, Clara se viu atrapassada entre o que amava e a essência que agora a chamava. Seu destino se desenrolava diante dela, e naquele instante, a única pergunta que a perseguiu foi: até onde você iria para descobrir quem realmente é? Clara estava cercada pela escuridão, o silêncio carregado das revelações impactantes que acabara de ouvir. Os olhos de Dona Eleni brilhavam com uma intensidade desconhecida e Rafael estava ali, tirado de sua própria realidade. O medo se aninhou em seu peito, enquanto ela olhava entre os bois. Vocês venderam minha alma? Clara sussurrou, o nó na garganta se apertando. Um frio horrível atravessou seu corpo, como se todas as promessas de amor e proteção se transformassem em mentiras. De figuras encapuzadas começaram a avançar, passos lentos, quase cerimoniais. Nós não vendemos, Clara. Nós a oferecemos, disse Rafael, e sua voz parecia ecoar no vazio. A caixa brilhou, como se pulsasse com um ritmo próprio. Eles querem você de volta, disse Dona Eleni. Um sorriso que não chegou aos olhos. E você é a chave para o nosso legado. Aceite isso. Um misto de raiva e confusão tomou conta dela. O que você quer dizer com isso? Clara se virou para Rafael, esperando por
uma explicação, mas a expressão dele já não era mais a mesma. Uma frieza sutil começou a emergir. Clara, nós protegemos você. Você é mais poderosa do que imagina, ele afirmou, aproximando-se dela. Mas Clara se afastou, seu coração batendo descompassado. Você não está percebendo? Você é a escolhida. Com um movimento brusco, uma das figuras encapuzadas ergueu a mão, e num instante, a luz da caixa explodiu em um clarão ofuscante. Clara fechou os olhos. Mas não antes de notar que Rafael estava sendo envolvido em uma aura sombria. Rafael, o que está acontecendo? Sua voz transbordava desespero. Quando a luz finalmente se dissipou, o irmão dela não estava mais ali. No lugar dele, uma figura mais alta e sombria emergiu, com olhos que brilhavam como boleiras de carvão. Você não é a única com um passado escondido, querida Clara, disse a entidade, a voz real de Rafael, mas agora tingida por um eco profundo e ameaçador. A venda não era apenas sua. Um peso formidável apertou o estômago de Clara. Do que você está falando? O que você fez? As palavras escapavam de seus lábios num misto de pânico e incredulidade. Assim que a verdade começou a se encaixar, a imagem de seu irmão se desfazia em sombras à sua frente. Você e eu sempre estivemos conectados, Clara. Não apenas como irmãos, mas como guardiões de um poder que nem mesmo você pode compreender. A voz zombeteira de Rafael ressoou na sala como um lamento das almas presas. Eu também sou parte desta história. E agora preciso de você. Com um movimento rápido, ele atirou-se na direção da caixa. E Clara, paralisada, não conseguiu agir. O instante de confusão aumentou quando a luz emana da caixa ficou ofuscante novamente, e ele disparou em direção a ela. Clara viu seu irmão ser envolvido na luz, como se estivesse se fundindo à própria caixa. E então tudo escureceu. O ambiente ficou gelado. A sensação de expectativa se tornou insuportável. Clara não sabia mais se o Rafael que conhecia ainda estava ali, preso entre duas dimensões. Quando a luz voltou, Clara não estava mais sozinha. Uma figura à sua frente era um espelho distorcido de Rafael, trazendo com ele a verdade devastadora. A maldição precisa se completar. Você nasceu para isso. O chão parecia oscilar abaixo dela, a realidade desmoronando. Tudo o que acreditava ter conhecido estava se dissipando. O que está acontecendo? Você não tem escolha, Clara. A linhagem precisa de você, e a venda de sua alma foi apenas o começo. As palavras ecoaram, e a atmosfera tornou-se densa. Clara se sentia paralisada, sem saber o que fazer. O que estava prestes a se revelar poderia acabar com tudo o que ela conhecia. Enquanto a figura distorcida avançava, uma única pergunta cruzou sua mente. Até onde você iria para salvar sua verdadeira família, ou destruir seu legado? E naquele instante, a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar definitivamente. Clara estava cercada pela escuridão, o silêncio carregado das revelações impactantes que acabara de ouvir. Os olhos de Dona Helene brilhavam com uma intensidade desconhecida. E Rafael estava ali, tirado de sua própria realidade. O medo se aninhou em seu peito, enquanto a olhava entre os dois. Vocês venderam minha alma? Clara sussurrou, o nó na garganta se apertando. Um frio horrível atravessou seu corpo, como se todas as promessas de amor e proteção se transformassem em mentiras. As figuras encapuzadas começaram a avançar, passos lentos, quase cerimoniais. Nós não vendemos, Clara. Nós a oferecemos, disse Rafael,
e sua voz parecia ecoar no vazio. A caixa brilhou, como se pulsasse com um ritmo próprio. As sombras querem você de volta, disse Dona Eleni, um sorriso que não chegou aos olhos. E você é a chave para o nosso legado. Aceite isso. Um misto de raiva e confusão tomou conta dela. O que você quer dizer com isso? Clara se virou para Rafael, esperando por uma explicação, mas a expressão dele já não era mais a mesma. Uma frieza sutil começou a emergir. Clara, nós protegemos você. Você é mais poderosa do que imagina. Ele afirmou, aproximando-se dela, mas Clara se afastou, seu coração batendo descompassado. Você não está percebendo. Você é escolhida. Sempre foi. Com um movimento brusco, uma das figuras encapuzadas ergueu a mão, e num instante, a luz da caixa explodiu em um clarão ofuscante. Clara fechou os olhos, mas não antes de notar que Rafael estava sendo envolvido em uma aura sombria. Rafael, o que está acontecendo? Sua voz transbordava desespero. Quando a luz finalmente se dissipou, o irmão dela não estava mais ali. No lugar dele, uma figura mais alta e sombria emergiu, com olhos que brilhavam como brasa. Você não é a única com um passado escondido. Querida Clara, disse a entidade, a voz real de Rafael, mas agora atingida por um eco profundo e ameaçador. A venda não era apenas sua. Um peso formidável apertou o estômago de Clara. Do que você está falando? O que você fez? As palavras escapavam de seus lábios num misto de pânico e incredulidade. Assim que a verdade começou a se encaixar, a imagem de seu irmão se desfazia em sombras à sua frente. Você e eu sempre estivemos conectados, Clara. Não apenas como irmãos, mas como guardiões de um poder que nem mesmo você pode compreender. A voz zombeteira de Rafael ressoou na sala como um lamento das almas presas. Eu também sou parte desta história, e agora preciso de você. Com um movimento rápido, ele atirou-se na direção da caixa e, Clara, paralisada, não conseguiu agir. O instante de confusão aumentou quando a luz emana da caixa ficou ofuscante novamente, e ele disparou em direção a ela. Clara viu seu irmão ser envolvido na luz, como se estivesse se fundindo a própria caixa. E então tudo escureceu. O ambiente ficou gelado. A sensação de expectativa se tornou insuportável. Clara não sabia mais se o Rafael que conhecia ainda estava ali, preso entre duas dimensões. Quando a luz voltou, Clara não estava mais sozinha. Uma figura à sua frente era um espelho distorcido de Rafael, trazendo com ele a verdade devastadora. A maldição precisa se completar. Você nasceu para isso. O chão parecia oscilar abaixo dela, a realidade desmoronando. Tudo o que acreditava ter conhecido estava se dissipando. O que está acontecendo? Você não tem escolha. Clara, a linhagem precisa de você. E a venda de sua alma foi apenas o começo. As palavras ecoaram, e a atmosfera tornou-se densa. Clara se sentia paralisada, sem saber o que fazer. O que estava prestes a se revelar poderia acabar com tudo o que ela conhecia. Enquanto a figura distorcida avançava, algo inesperado aconteceu. A caixa começou a brilhar de maneira frenética. As vozes das figuras encapuzadas se tornaram um coro ensurdecedor. Clara não conseguia distinguir o que era, mas uma onda de energia a atingiu. Ela sentiu um calor intenso, quase como se algo dentro dela estivesse despertando. De repente, ela notou algo diferente na roda de sombras, um rosto familiar. E ao se aproximar, seu coração parou. Era sua mãe. Clara, querida, você precisa entender a verdade, disse ela.
e sua voz soou com um peso que fez as sombras recuarem. Você também? Como é possível? Questionou Clara, a mente girando. Por que você está aqui? Eu estava presa, como você, mas eu não era apenas uma testemunha. Eu era parte do plano, ela respondeu, lágrimas nos olhos. Por amor, eu pedi para que a linhagem me aceitasse, e eles não me deixaram ir. As sombras se adensaram ao seu redor, agora parecendo confusas. A revelação a deixou aturdida. O que mais sua família tinha escondido? Enquanto a caixa pulsava, Clara viu a conexão entre todos eles se formando. A verdade, por mais cruel que parecesse, era que a maldição não era apenas sobre elas. Era sobre um legado que havia sido construído sobre sacrifícios e escolhas implacáveis. E nessa revelação, apenas uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria para descobrir o que realmente significa ser parte disso? A escuridão, cercando-as, parecia pronta para abrir um novo capítulo de segredos obscuros. Clara estava cercada pela escuridão, o silêncio carregado das revelações impactantes que acabara de ouvir. Os olhos de Dona Helene brilhavam com uma intensidade desconhecida, e Rafael estava ali, tirado de sua própria realidade. O medo se aninhou em seu peito, enquanto ela olhava entre os dois. Vocês venderam minha alma? Clara sussurrou, o nó na garganta se apertando. Um frio horrível atravessou seu corpo, como se todas as promessas de amor e proteção se transformassem em mentiras. As figuras encapuzadas começaram a avançar, passos lentos, quase cerimoniais. Nós não vendemos, Clara. Nós a oferecemos, disse Rafael, e sua voz parecia ecoar no vazio. A caixa brilhou, como se pulsasse com um ritmo próprio. As sombras querem você de volta, disse Dona Helene, um sorriso que não chegou aos olhos. E você é a chave para o nosso legado. Aceite isso. Um misto de raiva e confusão tomou conta dela. O que você quer dizer com isso? Clara se virou para Rafael, esperando por uma explicação. Mas a expressão dele já não era mais a mesma. Uma frieza sutil começou a emergir. Clara, nós protegemos você. Você é mais poderosa do que imagina, ele afirmou, aproximando-se dela, em um clarão ofuscante. Clara fechou os olhos, mas não antes de notar que Rafael estava sendo envolvido em uma aura sombria. Rafael, o que está acontecendo? Sua voz transbordava desespero. Quando a luz finalmente se dissipou, o irmão dela não estava mais ali. No lugar dele, uma figura mais alta e sombria emergiu, com olhos que brilhavam como brasa. Você não é a única com passado escondido, querida Clara, disse a entidade, a voz real de Rafael, mas agora tingida por um eco profundo e ameaçador. A venda não era apenas sua. Um peso formidável apertou o estômago de Clara. Do que você está falando? O que você fez? As palavras escapavam de seus lábios num misto de pânico e incredulidade. Assim que a verdade começou a se encaixar, a imagem de seu irmão se desfazia em sombras à sua frente. Você e eu sempre estivemos conectados, Clara. Não apenas como irmãos, mas como guardiões de um poder que nem mesmo você pode compreender. A voz zombeteira de Rafael ressoou na sala, como um lamento das almas presas. Eu também sou parte desta história. E agora preciso de você. Com um movimento rápido, ele atirou-se na direção da caixa, e Clara, paralisada, não conseguiu agir. O instante de confusão aumentou quando a luz emana da caixa ficou ofuscante novamente, e ele disparou em direção a ela. Clara viu seu irmão ser envolvido na luz, como se estivesse se fundindo a própria caixa. E então, tudo escureceu. O ambiente ficou gelado. A sensação de expectativa se tornou insuportável.
Clara não sabia mais se o Rafael, que conhecia, ainda estava ali, preso entre duas dimensões. Quando a luz voltou, Clara não estava mais sozinha. Uma figura à sua frente era o espelho distorcido de Rafael, trazendo com ele a verdade devastadora. A maldição precisa se completar. Você nasceu para isso. O chão parecia oscilar abaixo dela, a realidade desmoronando. Tudo o que acreditava ter conhecido estava se dissipando. O que está acontecendo? Você não tem escolha, Clara. A linhagem precisa de você. E a venda de sua alma foi apenas o começo. As palavras ecoaram e a atmosfera tornou-se densa. Clara se sentia paralisada, sem saber o que fazer. O que estava prestes a se revelar poderia acabar com tudo o que ela conhecia. Enquanto a figura distorcida avançava, algo inesperado aconteceu. A caixa começou a brilhar de maneira frenética. As vozes das figuras encapuzadas se tornaram o coro ensurdecedor. Clara não conseguia distinguir o que era, mas uma onda de energia a atingiu. Ela sentiu um calor intenso, quase como se algo dentro dela estivesse despertando. De repente, ela notou algo diferente na roda de sombras, um rosto familiar. E ao se aproximar, seu coração parou. Era sua mãe. Clara, querida, você precisa entender a verdade, disse ela. E sua voz soou com um peso que fez as sombras recuarem. Você também? Como é possível? Questionou Clara, a mente girando. Por que você está aqui? Eu estava presa, como você. Mas eu não era apenas uma testemunha. Eu era parte do plano, ela respondeu. Lágrimas nos olhos. Por amor, eu pedi para que a linhagem me aceitasse, e eles não me deixaram ir. As sombras se adensaram ao seu redor, agora parecendo confusas. A revelação a deixou aturdida. O que mais sua família tinha escondido? Enquanto a caixa pulsava, Clara viu a conexão entre todos eles se formando. A verdade, por mais cruel que parecesse, era que a maldição não era apenas sobre elas. Era sobre um legado que havia sido construído sobre sacrifícios e escolhas implacáveis. E nessa revelação, apenas uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria para descobrir o que realmente significa ser parte disso? A escuridão, cercando-as, parecia pronta para abrir um novo capítulo de segredos obscuros. Clara estava cercada pela escuridão, o silêncio carregado das revelações impactantes que acabara de ouvir. Os olhos de Dona Helene brilhavam com uma intensidade desconhecida, e Rafael estava ali, tirado de sua própria realidade. O medo se aninhou em seu peito, enquanto ela olhava entre os dois. Vocês venderam minha alma? Clara sussurrou, o nó na garganta se apertando. Um frio horrível atravessou seu corpo, como se todas as promessas de amor e proteção se transformassem em mentiras. As figuras encapuzadas começaram a avançar, passos lentos, quase cerimoniais. Nós não vendemos Clara, nós a oferecemos, disse Rafael, e sua voz parecia ecoar no vazio. A caixa brilhou, como se pulsasse com um ritmo próprio. As sombras querem você de volta, disse Dona Helene, um sorriso que não chegou aos olhos. E você é a chave para o nosso legado. Aceite isso. Um misto de raiva e confusão tomou conta dela. O que você quer dizer com isso? Clara se virou para Rafael, esperando por uma explicação, mas a expressão dele já não era mais a mesma. Uma frieza sutil começou a emergir. Clara, nós protegemos você. Você é mais poderosa do que imagina, ele afirmou, aproximando-se dela. Mas Clara se afastou,
seu coração batendo descompassado. Você não está percebendo. Você é escolhida. Sempre foi. Com um movimento brusco, uma das figuras encapuzadas ergueu a mão, e num instante, a luz da caixa explodiu em um clarão ofuscante. Clara fechou os olhos, mas não antes de notar que Rafael estava sendo envolvido em uma aura sombria. Rafael, o que está acontecendo? Sua voz transbordava desespero. Quando a luz finalmente se dissipou, o irmão dela não estava mais ali. No lugar dele, uma figura mais alta e sombria emergiu, com olhos que brilhavam como brasa. Você não é a única com um passado escondido, querida Clara, disse a entidade, a voz real de Rafael, mas agora atingida por um eco profundo e ameaçador. A venda não era apenas sua. Um peso formidável apertou o estômago de Clara. Do que você está falando? O que você fez? As palavras escapavam de seus lábios, num misto de pânico e incredulidade. Assim que a verdade começou a se encaixar, a imagem de seu irmão se desfazia em sombras à sua frente. Você e eu sempre estivemos conectados, Clara. Não apenas como irmãos, mas como guardiões de um poder que nem mesmo você pode compreender. A voz zombeteira de Rafael ressoou na sala como um lamento das almas presas. Eu também sou parte desta história. E agora preciso de você. Com um movimento rápido, ele atirou-se na direção da caixa e Clara, paralisada, não conseguiu agir. O instante de confusão aumentou quando a luz emanada da caixa ficou ofuscante novamente, e ele disparou em direção a ela. Clara viu seu irmão ser envolvido na luz, como se estivesse se fundindo à própria caixa. E então tudo escureceu. O ambiente ficou gelado, a sensação de expectativa se tornou insuportável. Clara não sabia mais se era o Rafael que conhecia, ainda estava ali, preso entre duas dimensões. Quando a luz voltou, Clara não estava mais sozinha. Uma figura à sua frente era um espelho distorcido de Rafael, trazendo com ele a verdade devastadora. A maldição precisa se completar. Você nasceu para isso. O chão parecia oscilar abaixo dela, a realidade desmoronando. Tudo o que acreditava ter conhecido estava se dissipando. O que está acontecendo? Você não tem escolha, Clara. A linhagem precisa de você, e a venda de sua alma foi apenas o começo. As palavras ecoaram, e a atmosfera tornou-se densa. Clara se sentia paralisada, sem saber o que fazer. O que estava prestes a se revelar poderia acabar com tudo o que ela conhecia. Enquanto a figura distorcida avançava, algo inesperado aconteceu. A caixa começou a brilhar de maneira frenética. As vozes das figuras encapuzadas se tornaram um coro ensurdecedor. Clara não conseguia distinguir o que era, mas uma onda de energia a atingiu. Ela sentiu um calor intenso, quase como se algo dentro dela estivesse despertando. De repente, algo a fez parar. A luz da caixa pulsou de maneira tão forte que iluminou o ambiente em uma explosão de brilho. E, diante dela, na flutuação de energia, surgiu uma imagem familiar, mas muito mais jovem. Era seu pai. Clara mal conseguiu respirar, sentindo o coração acelerar. Pai? Clara! A voz dele soou clara, mas cheia de uma angustiante mistura de preocupação e determinação. Você precisa entender. Não é apenas sobre a família. O que você conhece como seu passado é apenas uma parte de uma rede muito maior. Como é possível? Clara se sentiu tonta. Eu nunca fui embora. Fui forçado a permanecer longe de vocês. Eles não apenas venderam sua alma, eles me traíram também. Ele apontou para Dona Helene e Rafael, agora envelopados por uma nuvem crescente de sombras.
O verdadeiro poder da linhagem não vem apenas do sacrifício, mas de escolher se libertar dessa maldição. Uma exaltação agonizante envolveu Clara. As revelações estavam jogando tudo em sua vida de cabeça para baixo. O que você quer dizer com traição? A pressão aumentou enquanto o ar se tornava irrespirável. Clara percebeu que a conexão que sempre teve com sua família estava ligada a segredos que ela nunca poderia imaginar. E com um movimento súbito, as figuras encapuzadas começaram a se mover em direção a ela, uma onda de sombra obscurecendo a visão. "Precisamos destruir a caixa", gritou seu pai, sua voz ressoando com um peso grave. "Se você não fizer isso agora, tudo estará perdido." Olhando entre eles, Clara se viu em um dilema. Toda a sua vida, toda a sua realidade e todas as suas verdades estavam prestes a desmoronar. E antes que pudesse tomar uma decisão, um grito ensurdecedor irrompeu do silêncio, ecoando em cada fibra do espaço ao seu redor. Clara ficou paralisada enquanto as sombras avançavam e um novo estrondo sacudiu a casa. "O que você vai fazer, Clara?" A pergunta reverberou em sua mente, e com isso, um sentimento profundo de urgência tomou conta dela, cavando onde havia dúvida. O destino de todos estava em suas mãos. Clara estava cercada pela escuridão, o silêncio carregado das revelações impactantes que acabara de ouvir. Os olhos de Dona Helene brilhavam com uma intensidade desconhecida, e Rafael estava ali, tirado de sua própria realidade. O medo se aninhou em seu peito, enquanto ela olhava entre os dois. "Vocês venderam minha alma?" Clara sussurrou, o nó na garganta se apertando. Um frio horrível atravessou seu corpo, como se todas as promessas de amor e proteção se transformassem em mentiras. As figuras encapuzadas começaram a avançar, passos lentos, quase cerimoniais. "Nós não vendemos, Clara. Nós a oferecemos", disse Rafael, e sua voz parecia ecoar no vazio. A caixa brilhou, como se pulsasse com um ritmo próprio. "As sombras querem você de volta", disse Dona Helene, um sorriso que não chegou aos olhos. "E você é a chave para o nosso legado. Aceite isso." Um misto de raiva e confusão tomou conta dela. "O que você quer dizer com isso?" Clara se virou para Rafael, esperando por uma explicação, mas a expressão dele já não era mais a mesma. Uma frieza sutil começou a emergir. "Clara, nós protegemos você. Você é mais poderosa do que imagina", ele afirmou, aproximando-se dela, mas Clara se afastou, seu coração batendo descompassado. "Você não está percebendo. Você é a escolhida. Sempre foi." Com um movimento brusco, uma das figuras encapuzadas ergueu a mão, e num instante, a luz da caixa explodiu em um clarão ofuscante. Clara fechou os olhos, mas não antes de notar que Rafael estava sendo envolvido em uma aura sombria. "Rafael, o que está acontecendo?" Sua voz transbordava desespero. Quando a luz finalmente se dissipou, o irmão dela não estava mais ali. No lugar dele, uma figura mais alta e sombria emergiu, com olhos que brilhavam como brasa. "Você não é a única com um passado escondido, querida Clara", disse a entidade, a voz real de Rafael, mas agora tingida por um eco profundo e ameaçador. A venda não era apenas sua. Um peso formidável apertou o estômago de Clara. "Do que você está falando?" "O que você fez?" As palavras escapavam de seus lábios num misto de pânico e incredulidade. Assim que a verdade começou a se encaixar, a imagem de seu irmão se desfazia em sombras à sua frente. "Você e eu sempre estivemos conectados, Clara. Não apenas como irmãos, mas como guardiões de um poder que nem mesmo você pode compreender." A voz zombeteira de Rafael
ressoou na sala como um lamento das almas presas. Eu também sou parte desta história. E agora, preciso de você. Com um movimento rápido, ele atirou-se na direção da caixa. E Clara, paralisada, não conseguiu agir. O instante de confusão aumentou quando a luz emana da caixa ficou ofuscante novamente, e ele disparou em direção a ela. Clara viu seu irmão ser envolvido na luz, como se estivesse se fundindo. A própria caixa. E então tudo escureceu. O ambiente ficou gelado. A sensação de expectativa se tornou insuportável. Clara não sabia mais se o Rafael que conhecia ainda estava ali, preso entre duas dimensões. Quando a luz voltou, Clara não estava mais sozinha. Uma figura à sua frente era um espelho distorcido de Rafael, trazendo com ele a verdade devastadora. A maldição precisa se completar. Você nasceu para isso. O chão parecia oscilar abaixo dela. A realidade desmoronando. Tudo o que acreditava ter conhecido estava se dissipando. O que está acontecendo? Você não tem escolha, Clara. A linhagem precisa de você, e a venda de sua alma foi apenas o começo. As palavras ecoaram, e a atmosfera tornou-se densa. Clara se sentia paralisada, sem saber o que fazer. O que estava prestes a se revelar poderia acabar com tudo o que ela conhecia. Enquanto a figura distorcida avançava, algo inesperado aconteceu. A caixa começou a brilhar de maneira frenética. As vozes das figuras encapuzadas se tornaram um coro ensurdecedor. Clara não conseguia distinguir o que era, mas uma onda de energia a atingiu. Ela sentiu um calor intenso, quase como se algo dentro dela estivesse despertando. De repente, algo a fez parar. A luz da caixa pulsou de maneira tão forte que iluminou o ambiente em uma explosão de brilho. E, diante dela, na flutuação de energia, surgiu uma imagem familiar, mas muito mais jovem. Era seu pai. Clara mal conseguiu respirar, sentindo o coração acelerar. Pai? Clara! A voz dele soou clara, mas cheia de uma angustiante mistura de preocupação e determinação. Você precisa entender. Não é apenas sobre a família. O que você conhece como seu passado é apenas uma parte de uma rede muito maior. Como é possível? Clara se sentiu tonta. Eu nunca fui embora. Fui forçado a permanecer longe de vocês. Eles não apenas venderam sua alma, eles me traíram também. Ele apontou para Dona Helene e Rafael, agora envelopados por uma nuvem crescente de sombras. O verdadeiro poder da linhagem não vem apenas do sacrifício, mas de escolher se libertar dessa maldição. Uma exaltação agonizante envolveu Clara. As revelações estavam jogando tudo em sua vida de cabeça para baixo. O que você quer dizer com traição? Você não sabe o que eles planejam para você, Clara, exclamou o pai, angustiado. A caixa não é apenas um artefato. Ela é um portal, afirmando. Isso, Clara sentiu como se o tempo tivesse congelado. De repente, vários rostos começaram a aparecer entre as sombras. Eram figuras que Clara reconhecia. Eram todos os seus ancestrais, seus olhares apressados e preocupados. Foi então que ela viu a verdade, refletida em cada um deles. Eles vendem nossos filhos. O ar ficou pesado, como se Clara tivesse sido atingida por um raio. A ideia de que sua família tinha sido parte de uma trama tão monstruosa a desestabilizou completamente. Mas vocês eram cúmplices. É por isso que precisamos de você, Clara, disse um dos ancestrais, com uma voz que soava como o eco de muitas gerações. Só você pode quebrar esse ciclo.
Você tem a capacidade de libertar todos nós. Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. A traição pulava. Diante dela, Clara percebeu que, para quebrar essa maldição, teria que enfrentar não apenas o que estava diante dela, mas também o que se escondia em sua própria linhagem. E quando tudo parecia ter clareado, uma nova colisão de energia explodiu na sala, e Clara viu seus olhos se voltarem para o futuro. Um futuro sombrio, onde ela seria a última a pagar o preço. As sombras dançaram no ar, e as vozes se tornaram uma sinfonia de alerta. Até onde você iria para mudar isso? Clara, a pergunta pairava. E naquela instância, como um pesadelo, Clara percebeu que o destino que ela lutava para evitar era o mesmo que ela poderia se tornar. O peso do legado estava em seus ombros, e ela estava prestes a decidir como terminaria essa história.